pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E a gente tá de volta aqui, ó, dando continuidade à sessão de Mautic. E nós vamos falar sobre o que agora, Cauê? A gente vai falar sobre landing page. Landing pages. A gente já fez um verbete, né? Sim. Você, ó, clicando aqui em cima, você vai pro nosso glossário. No glossário, você vê alguns verbetes que a gente falou sobre marketing digital. Tem um verbete sobre landing page. A gente vai falar sobre landing page mostrando na prática. A gente tá aqui no computador com várias landing pages, vários exemplos, e o Cauê vai dar a dica de como você vai criar a landing page de uma maneira normal e de uma maneira pro. Integrada com o Mautic. Exatamente. Claro. Se a gente chegou até esse ponto aqui, eu tenho quase certeza que você já entende bem o que é uma landing page, ou já tem uma ideia do que é uma landing page, tá? Como a gente falou, esse é o curso de marketing digital. Estamos na parte de automação de marketing. Se você está falando de automação, você já tem que ter entendido mais ou menos, ou está bem próximo de entender o que é uma landing page, como ela funciona. Talvez o cara até saiba o que é uma landing page, mas não tá ligando o nome à pessoa. Exatamente. Todas aquelas estratégias que foram ensinadas de call to action e o que a gente busca com uma ação de um usuário é que ele faça o que a gente se propõe, o nosso interesse dentro da página. Então, a landing page, né, a ideia dela é que o usuário execute alguma função e que você consiga pegar os dados deles e a partir desse momento você consiga interagir, buscar as informações e tratar elas com o usuário. Na verdade, landing page e site são coisas diferentes. A gente tem que deixar bem claro. Assim, tipo, a ideia de um website. Assim, qual é a diferença entre as pessoas podem ter essa dúvida, pensei agora. Qual é a diferença entre uma landing page e um hot site, por exemplo? Olha, não necessariamente. Uma landing page é uma página de conversão. Sim. Uma página em que você busca um objetivo muito bem definido. Trabalhar algumas objeções ou o interesse do usuário e oferecer para ele alguma coisa que ele preencha aquele formulário para você começar a tratar aquilo, uma potencial venda, por um processo de seleção. Um hot site, às vezes, ele é uma coisa um pouco mais completa, como você falou. É um website em que ele vai falar sobre várias coisas. Por exemplo, se eu for fazer a gente tem um site, o Como Criar Meu Site, Sim. da Hostnet. Como criar meu site.com.br é um hot site. Sim. E dentro daquele hot site a gente pode ter landing page dentro dele para o cara pegar mais informações, para ele buscar alguém que vai criar um site. Então o hot site ele é um projeto que agrega conteúdo, né? Sim. É estratégia de inbound marketing. Eu tenho uma visão, vê se eu tô errado nisso. Eu tenho uma visão assim, aquele meu exemplo de tentar trazer tudo pro mundo real. Para mim, uma landing page é como se fosse aquele panfletozinho que você tem que preencher os seus dados para se inscrever em alguma coisa. Ó, se inscreve aqui, bota aqui pra você ganhar uma revista grátis. Isso, exatamente. Preenche esse panfletinho aqui, que você vai concorrer a uma mala no aeroporto, tem muito disso. Esse panfleto seria como se fosse uma landing page. Sempre que se fala no curso de marketing digital, isso está muito associado ao conceito de isca. Sim. Né? O que você está oferecendo? Você está oferecendo uma isca, que é um conteúdo que pode ser interessante para o teu usuário. Ele vai lá e vai... em troca, ele vai dar os dados dele. Vai dar os teus dados. Você vai quando o Cauê fala pegar os dados dele, não é você ir lá e vou pegar o CPF dele escondido. Né? Não, você não falou errado. De opt-in, né? Sim, é opt-in. O cara tem que dizer, vou botar meu nome. Ele vai digitar, você não vai roubar o nome deles de lugar nenhum. E aí, assim, a landing page seria esse panfleto. O que seria o hot site? O hot site é tipo uma vitrine de uma loja. Exatamente. O que vai te levar a dentro de uma loja? É você olhar aquela vitrine bonita, aquelas roupas, a promoção. Então, o hot site seria assim, tipo, olha que legal isso aqui. Vou entrar. Quando eu entro na loja, eu entro no site. Isso aí. Então, seria mais ou menos essa ideia. O site é uma coisa maior, o hot site é uma coisa um pouco menor, e a landing page menor ainda que o hot site. Falei besteira, não? Não, tá perfeito. Eu nunca falo besteira. Mentira, às vezes eu falo. Quando eu falo, eu corto. Eu vou mostrar, então, aqui no meu computador algumas landing pages que eu construí para a Hostnet, em que eu uso o Mautic. Aí eu vou explicar como que eu uso o Mautic nessas templates. Mas, basicamente, aqui, ó, eu tenho uma template da unidade de Macapá, da Hostnet, e na landing page, normalmente, você vai tratar algumas objeções que o cliente tem, né? Essa é uma landing page, por exemplo, para a criação de sites. E daí ele fala um pouco do que está fazendo, dos números, mostra modelos de site. Tá muito bem moderno, né? Só não escolheram bem um modelo aí. O modelo é bom também. Tem aqui, por exemplo, um contato por WhatsApp, que se ele clicar já vai para uma mensagem falando direto com o franqueado. Tem algumas dúvidas comuns. E no final tem um formulário. Aí, ó. Tá? Landing page. Esse formulário é um formulário que eu criei dentro do Mautic. Isso aí já nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês como que eu criei o formulário. Sim, ó, se você não viu, ó, aqui em cima, vai no nosso curso de marketing digital, tem uma aula só sobre criação de formulário. Isso é importantíssimo você saber. Se você tá chegando aqui, sei lá, você veio pelo título, falou sobre landing page, você tá pesquisando e tal, seja muito bem-vindo. A gente tem um curso completo de marketing digital, não só de Mautic, desde o início, os fundamentos de marketing e tal, tá tudo aqui em cima. Aqui eu tenho outro
outras também, esse aqui de um evento que a gente organizou recentemente. Tá vendo aqui? Essa aqui nem tem um formulário, porque ela joga para links de inscrição fora aqui do site. Sim. Ele tem um elemento aqui do Focus, que a gente mostrou também na última aula, que é um elemento para o pessoal que quer entrar no grupo de empreendedores de Macapá. Tem botões Call to Action, também foi ensinado aí nos verbetes do curso de marketing. Aqui tinha um contador, quando faltava, né? Agora o evento já acabou, já passou. Então, landing page, normalmente, elas têm essa técnica de usar a escassez, dizendo, faltam tantas vagas, está chegando a hora. Então, aqui eu tinha um elemento de relógio. Que isso é uma essência do marketing de... Exatamente. Últimas unidades. Isso. Não compre seu carro agora. Isso. A Chevrolet faz isso direto. Chega na sexta-feira, porque provavelmente eles têm alguma estatística dizendo, o momento de comprar carro, o cara decide comprar carro no final de semana. Por exemplo, meu carro eu comprei o meu carro eu comprei de quinta para sexta. Não porque eu escolhi, mas foi. Eu falei assim, caraca, então pode ser que isso seja uma estratégia de um monte de gente. Não compre seu carro agora e tal. Porque, já sei, final de semana é quando o cara vai começar a pesquisar pra comprar carro. Às vezes o cara trabalha a semana inteira e... Enfim, aqui mais uma landing page, tá? Aqui eu tenho uma landing page um pouco mais simples, que são as nossas ações de e-books, né? Uma coisa que vocês vão reparar sempre em landing page é que normalmente, na maioria das vezes, você se foca muito na ação que o usuário quer. Você não tem menus, não é o site tradicional da Hostnet. Você não dá opções de navegação, né? Fica um pouco restrito o seguinte, o que tem para fazer aqui? Tem para dizer, esse e-book é legal por causa disso e disso, tem um formulário, você pode clicar, às vezes, usando logins sociais, que é tipo, eu quero logar com o Facebook, quero logar com o Google, isso, o mouse que tem integração para isso, e o formulário para ele baixar, e a partir daqui executar. Eu tenho vários de e-books, tá? Eu separei essa aqui é uma da franquia também da Hostnet. Normalmente, quanto mais complicado é o teu produto, mais objeção você tem para tratar. Sim. Então você bota depoimentos, aqui tem os valores, né? Aqui com o contador, como eu tinha falado, número de vagas que estão restantes e o formulário no final. Essas são landing pages que eu criei dentro da Hostnet e que você, se tem interesse que alguém crie uma landing page para você, você pode falar com uma unidade da Hostnet. As unidades de franquia da Hostnet, elas estão aptas a vender esses tipos de serviço, que são criação de landing page, mas eu vou mostrar também algumas que não são da Hostnet, tá? Eu peguei aqui uma pesquisa do HubSpot. Para você que não conhece, HubSpot foi um dos grandes criadores de todo esse processo de automação de marketing. É uma ferramenta proprietária. E eles fizeram um post no blog deles mostrando algumas templates. Eu vou pegar, por exemplo, aqui uma do Airbnb, que é muito conhecido, né? Todo mundo fala do Airbnb. Airbnb, né? Um caso legal. Então, o primeiro, é o único hotel que nunca tem um quarto. É a maior empresa imobiliária que não tem um quarto. Então, por exemplo, aqui uma landing page do Airbnb. Comece já um formulário. Um pouco mais inteligente, né? Então, não deixa de ser uma landing page. Tá vendo? São landing pages um pouco mais sem avançadas. Opção de navegação. Isso. O ideal, quando você vai criar uma coisa dessa, é você pesquisar. Vamos ver como é que... Exemplos de landing page. E se inspirar nisso, não tem nada de errado com isso. Landing pages, resumindo, são páginas de conversões. Tá bom, mas e o que a gente tem a ver o Mautic com isso? Sim. Bom, o Mautic, como uma ferramenta de automação de marketing, ele tem entre suas funcionalidades a parte de criar landing page dentro do Mautic. Então, eu vou mostrar para vocês, pelo meu Mautic aqui, como que você cria uma landing page dentro do Mautic, tá? Bom, a gente já tem passado por aqui, você já passou por contato, já passou por empresas, já passou por segmentos. Dentro de componentes, ele abre aqui, a gente já falou sobre o ativos, já falou sobre formulário e agora a gente fala sobre landing page. Show. Tá? Não tem muito mistério. Tá? Nas aulas em que eu ensinei a criar um e-mail, você vai identificar que é muito parecido. Você vai clicar aqui em landing page. A gente não tem nenhuma ali, né? Depois eu vou dizer o porquê. Eu clico aqui em novo e aí eu tenho algumas opções. Tá? Ele me dá alguns templates de que o Mautic já tem prontos. Ele me dá a opção de fazer o código fonte. Eu sou programador, ou eu tenho um programador, meu programador já fez minha landing page. Legal. Você pode pegar, botar aqui no construtor, dar um título, teste landing page. Esse aqui é um pseudônimo, só para você gravar aqui, você pode categorizar dentro do publicar. Esse Preference Center. Preference Center é tipo uma landing page em que você define as opções do usuário. Eu quero continuar recebendo e-mail, não quero receber, quero participar de campanha. E agora eu vou mostrar só, se eu pegasse aqui em construtor no módulo código, aí é aquele cara que é o nerdzão. Sim. Ia pegar o código. Ou às vezes até você foi num site que tem padrões de landing page. Isso. E o site gera o código. Copia o código lá que o site gerou e joga aqui dentro do Mautic. Tem algumas pessoas que usam uma ferramenta chamada Mobrize, que é um construtor de site que já tem modelo. Você poderia pegar o teu código e colocar aqui dentro
e gerar a tua template. Ou então você pode pegar os modelos prontos. Você Pode pegar o modelo e fazer personalização também, dele. Eu venho aqui em Select, ok. Construtor. E daqui passei tem um modo de edição, né? Trocaria logo. Poderia aqui maximizar para poder ver melhor. Aí, essa aqui eu estou editando só aquela parte, né? Isso aqui é um builder bem simples, de construção de site. Ele é bem simples. É um pequeno CMS, né? Se você olhar, sim, eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a desenvolver suas próprias templates, que você pode desenvolver sua própria template e ela aparecer aqui. Sim. Pela parte aqui do Mautic, aqui eu poderia puxar um botão novo. É aquilo que você fala, né? O Mautic é uma ferramenta muito jovem, né? Uma ferramenta que tá na 2.0, no momento que a gente tá gravando esse vídeo. 2.2. Vamos ver aqui, vamos ver só certinho. Essa é 2.12.2, é a última versão. Tá muito novo, né? Por exemplo, o WordPress tá indo para qual versão? O WordPress vai pro 5 agora com o Gutenberg. Então, né? Então, por que a gente está falando isso, né? Porque, em geral, eu não uso os recursos de landing page do Mautic. Sim. Eu já trabalho com WordPress há muito tempo, eu já criava landing page antes mesmo de usar o Mautic. Então, eu já tinha alguns modelos prontos meus que eu usava e que, para mim, são mais interessantes do que rodar uma landing page dentro do Mautic, pelo fato de você ter menos templates, menos recursos, menos plugins, né? Então, todas as landing pages que eu mostrei para você aqui, na verdade, foram landing pages feitas dentro do WordPress, em que eu embuti o formulário do Mautic. Sim, a gente já viu isso, tem um vídeo aqui em cima que a gente integrou... Quando a gente fez a instalação do Mautic, do WordPress, a gente tem um plugin específico, que é o WP Mautic, e depois, por shortcode, eu consigo chamar os plugins, os formulários do Mautic dentro do WordPress, né? Então, basicamente é o seguinte, quando você criar uma landing page, você vai escolher se você usa Joomla, se você usa Drupal, se você usa Mobrize, você não vai precisar conflitar isso com o Mautic. O Mautic, eu costumo dizer assim, o Mautic é uma ferramenta de integração. Ela não é uma ferramenta que vai fazer tudo. Ela não é completona, ela não faz tudo de tudo. Ela faz bem aquilo que ela se cada ferramenta com a sua utilidade exata. O Mautic é a ferramenta ideal para você fazer as campanhas, para você fazer as automações, para você criar as sequências que vão acontecer depois que um formulário ser disparado. Mas não, na minha opinião, ela não se compara ao que a gente tem hoje. Por exemplo, se eu mostrar uma landing page aqui da Hostnet, tá? As ferramentas que eu tenho aqui que qualquer franquia da Hostnet usa para poder criar uma landing page, né? Algumas pessoas usam builders, né? Que são construtores. Então, se eu quisesse criar uma landing page, por exemplo, eu ia adicionar uma nova página. E aí você monta aí, né? E aqui dentro do construtor de página, vou abrir ele aqui. Semelhante àquilo que a gente viu, só que com modelos. muito mais. Esse aqui, exatamente. Agora a gente mostrou lá para você como que era o Mautic. Se você parar para comparar, parece bastante com aquele outro do Mautic, só que você vai ver que esse aqui, aí por exemplo, aqui eu poderia escolher um modelo já bacana assim. Já tem mais coisa. Aqui o formulário. Esse formulário não era o Mautic, o formulário pelo Mautic, mas eu poderia trocar ele, não teria problema. Tá? Normalmente aqui é o ABB Form, mas ele me permite botar, por exemplo, uma tag HTML, que seria, em vez de usar esse formulário, usar o formulário do Mautic. Aqui eu já tenho todo o modelo, trabalho em cima, você vê que ela é bem mais completa, né? Na hora de usar. Esse aqui é o Beaver Builder, que eu uso um ABB, e eu tenho vários modelos pré-prontos. Aqui no caso, quando eu crio por exemplo, pelo WordPress, é que eu criei uma página com um menu, né? Mas vou criar uma sem menu, fica mais bacana. Deixa eu dar um descartar aqui. Páginas. Adicionar nova. Outro aqui, modelo padrão, no folder, no header. Clicar. Construtor. Agora eu vou para o construtor. Agora você vai ver que ela não vai pegar aquele topo. Aí. Sim. Agora eu tenho vários modelos que eu já criei, algumas só foram salvas por mim, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, modelos página de chegada, né, que é a tradução. Landing page, página de chegada. Já tem algumas aqui, ó. Isso aqui tudo é landing page. Aí você pode usar qualquer construtor, como o Cauê falou. Tem elemento. Você prefere o Joomla? Eu gosto muito de Joomla. Tem um plugin para integrar o Mautic no Joomla e tem construções de página em Joomla. E daí você vai editar a tua landing page, vai colocar como você quiser. Já vem bonito, os botões do call to action, né? Aqui, por exemplo, no debug. Substituir layout existente. Aí. Já foi, é só trocar o livrinho ali. Troca o teu conteúdo, bota a tua identidade visual, suas cores. Então, no meu caso, eu uso ou o WordPress
para criar minhas landing pages. Tem gente que usa uma ferramenta chamada OptimizePress, que é do WordPress. Talvez você já tenha no teu site modelos, você só vai precisar adaptar e botar o formulário que você quer criar. Ou se você tem uma identidade no seu site principal, no seu hot site, você quer integrar esse layout numa landing page, pede pro seu desenvolvedor lá, ou se você quiser criar uma parada assim mais uniforme, a gente tem as franquias da Hostnet que desenvolvem isso, a tua landing page na mesma identidade visual do teu hot site, na mesma identidade visual do que você quiser. Sim. O importante é o seguinte, você entender que a landing page ela é o ideal para quando você cria campanhas. Campanhas, quando eu digo, é de marketing. Quando você for anunciar no Facebook, quando você for anunciar no AdWords, ou quando você for mandar um e-mail, o ideal é que o destino daquele usuário seja uma página muito focada em conversão. Então, uma boa landing page, ela converte. Essa é a grande verdade. E a conversão da landing page seria a captura do lead. Exatamente. Uma coisa assim, muito bacana que você pode fazer com estratégia de landing page e usar o Mautic para monitorar as tuas campanhas, e daí esse é um pouco de estratégia que eu uso, é, por exemplo, quando eu quero fazer um anúncio no Facebook, ou no AdWords, ou qualquer tipo de anúncio, o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, quantos cliques me foram entregues? E a partir daqueles cliques, quantas pessoas preencheram o meu formulário? Sim. Então, eu, por exemplo, eu uso uma estratégia de landing page com ativos. Eu já falei um pouquinho de ativos na aula anterior. Mas agora, assim, o que eu faria? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma landing page aqui sobre um determinado e-book, tá? Eu iria aqui no meu Mautic e ia criar um ativo. E nesse ativo, eu ia dar um nome específico para ele, a título de Facebook campanha site pronto, por exemplo. E aqui, em vez de ser local, eu ia botar remoto. O que é esse remoto? A URL remoto, que seria a URL da landing page. Sim. Eu botaria aqui a URL ou da landing page do Mautic, ou do meu WordPress. E aí eu tenho um clique, eu vou dar um exemplo aqui, criando uma landing page que a gente já tem, de e-book mesmo só. Tá? Não precisa, esse aqui não é obrigatório. Quando eu clicar, eu vou ter esse link aqui específico, tá? Que é o link do mouse, que é o URL de download. Vou mostrar para você, vou jogar aqui no meu navegador. Esse link aqui, o que ele vai fazer? Quando ele acessar esse link, ele vai direcionar para minha landing page, pelo Mautic. E o Mautic vai contabilizar esse acesso. Como um clique. Como um clique, tá? Aqui ele não contabilizou porque eu sou o usuário identificado. Sim, você é o seu próprio usuário. Tá já vendo? Contabilizou. O primeiro clique. Então, o que eu consigo fazer, por exemplo? Mas o Facebook me dá essa informação. Bom, você pode comparar a informação real. Isso, você pode fazer a prova real. O Facebook diz que tantas pessoas clicaram. Isso. Será que é mesmo? Você vai então, o que eu faço? Por exemplo, aqui você vai saber quantas pessoas clicaram no teu link, quantos usuários baixaram esse ativo baseado na tua campanha. Então, você consegue monitorar, independente do AdWords, do Facebook, Google, ou do parceiro que você fechou um negócio específico. Você vai conseguir saber quantos vieram. Você vê que isso é real. Se aquilo que ele está te dizendo é real. E outra coisa que você pode fazer é o seguinte, é criar um outro ativo, tá? Componentes ativos, que seria esse aqui, só que seria conversão, tá? Clonar, eu botaria aqui título conversão, tá? Que eu vou apagar para ele gerar de novo. Para onde que eu ia direcionar essa página? Eu ia direcionar para a página de depois que o usuário se cadastrou. Por exemplo, a página que vai dar o download para ele. Exatamente. Então, ia botar aqui /download. Aí você vai botar o seu link aí. Vai botar o seu link final, de conversão. Final, aquela página que o cara cria assim, muito obrigado por participar, por se cadastrar. Em breve você vai receber no seu e-mail, bota o link dessa página. Isso aqui é só uma das estratégias, mas o que eu poderia fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre mandar o link quando eu fizer o anúncio para essa página. Sim. Aí quando ele entrar naquela página, vai ser redirecionado para a landing page. Sim. Uma das ações do formulário vai ser redirecionar para a página de conversão. Sim. Quando ele direcionar para a página de conversão, eu vou saber exatamente. Gastei X reais com anúncio. Esses X reais me geraram tantos acessos. Isso. E desses acessos, tantos me geraram conversões. Sim. E depois no teu CRM, ou na forma que você administrar, você vai saber quantas vendas. Sim. Então você vai saber exatamente, vai usar o Mautic e vai poder comparar. Eu gastei 100 reais no Facebook, gastei 100 reais no AdWords, gastei 100 reais anunciando naquele canal do YouTube. Isso. E daí, a partir daquele momento, você vai saber exatamente usar as tuas conversões. Você consegue, para cada um desses, saber quantos cliques, porque às vezes número de clique, número de like não quer dizer nada. Exatamente. Pode ser que, sei lá, você anunciou com um canal do YouTube que teve menos clique, mais conversão e mais venda. Exatamente. Eu vou um pouquinho além, só para vocês terem ideia do que dá para fazer com a ferramenta, que é o seguinte, tá bom, Cauê,
você identificou quantos cliques, quantos vocês tiveram através da landing page. Daria para eu criar, por exemplo, um segmento só daquelas pessoas que clicaram naquele link e passaram por essa? Sim, daria. Você pode vir aqui em segmentos, que a gente já explicou um pouquinho como isso funciona, são a parte de grupos, e criar um novo segmento. Esse segmento, você vai estipular um filtro para esse segmento. Esse segmento, você poderia botar assim, o URL da landing page. Show. E daí eu botar o URL da landing page é igual, ou poderia ser essa aqui, ó. Eu prefiro essa aqui, tá? URL visitada, que daí não precisa ser landing page, pode ser qualquer landing page, é igual, eu botaria contém e botaria aqui uma parte do endereço. No meu caso aqui seria uma parte como essa aqui, mais ou menos, né? Ou o endereço completo, como você quiser. É porque normalmente eu uso UTM, source, UTM, e daí eu uso essa parte da expressão dentro do meu site. Mas eu poderia botar aqui. Então, o que acontece? Ia ser criado um segmento específico para todas aquelas pessoas que passem por aqui. Então, no aplicar, eu tendo a tag do Mautic, tá? É lógico que essa página tem que ter a tag do Mautic de acesso. Então, eu teria esse segmento aqui. Eu precisaria rodar no Chrome. Agora eu não tenho acesso nesse Mautic, mas eu posso mostrar no Mautic da Hostnet isso funcionando, que eu tenho. Mas, basicamente, esse é um segmento que ele seria composto por todos os usuários que visitaram tal página. Então, você ia saber ainda aquele usuário, depois se ele voltou, se ele está acessando de novo o teu site. Você poderia, por exemplo, criar uma questão de pontos, então gerenciar uma ação de pontos. Se ele botou os dados, você dá ponto para ele. Um novo segmento. Baixou ativo. Dá um ponto. Aí, então todos aqueles usuários que quando clicassem lá no link já iam vir com um ponto. Você poderia ter criado um ponto na sequência do formulário. Sim. Quando a gente usa lá no formulário, uma ação de criando ponto. Então você vai quantificando os usuários e pontuando. E aí você pode ver qual usuário foi mais longe ou que interagiu mais e entrar em contato mais fácil. Então, landing page, muitas vezes, elas são a porta de entrada para reconhecer o teu lead. Sim. Então, como a gente tem falado do Mautic, quando o usuário acessa o teu site, ele ainda é um usuário anônimo. Você não sabe quem ele é. Você tem o IP dele, se for possível, você colocou o cookie dentro do usuário, mas você não sabe ainda quem é o usuário. A landing page é aquele formulário especial que vai dar a chance de você identificar o usuário. Então ela tem que ter uma parte de conversão bacana, tem que ter um visual legal. Tem que ser muito bonito. Tem que ter um atrativo, tem que ser como uma isca. O ativo tem que ser bom, tem que ser um bom ativo. Não adianta oferecer porcaria. A gente já falou isso várias vezes aqui também. Algumas dicas que eu dou, assim, sempre que você fizer um anúncio na internet, prioritariamente, esse anúncio deveria apontar para uma landing page. Sim. Tá? Você não joga o anúncio pro site meio que aberto. Você tem que ter muito objetivo, muito bem determinado o que você quer fazer naquela sequência. Então, use as landing pages de uma forma inteligente. Se você quiser fazer suas próprias landing pages no Mautic, você tem algumas opções aqui de construção de temas, e daí você vai precisar de um programador, alguém para poder criar landing page dentro do Mautic. Eu particularmente não uso, eu uso as landing pages com WordPress, mas você pode usar a tua landing page da forma que você achar mais inteligente, desde que na tua landing page, se ela não for a landing page do Mautic, você tem que lembrar que você tem que botar a tag do Mautic, que a gente falou isso lá no começo. Se você usa o WordPress, você automatiza isso com o plugin WP Mautic, e depois você vai ter que embutir o formulário do Mautic, que a gente também ensinou isso anteriormente. Beleza, eu acho que a gente termina aqui uma aula de... Beleza? Se você tiver alguma dúvida em relação à criação de landing page, lembra, você pode colocar aqui nos comentários. A gente vai voltar no final dessa sequência de Mautic pra gente responder as perguntas. O Cauê vai separar lá com a equipe, vai ver as perguntas, a gente vai fazer vídeos respondendo. Então, no final, se tiver muitos vídeos, é sinal que muita gente perguntou. Se tiver poucos vídeos, é sinal de que pouca gente perguntou. E pouca gente perguntando é sinal de que a gente tá ensinando direito. Então, fica aí, coloca os comentários, não se esquece, se inscreve no canal para você saber sempre que tem vídeo novo, habilita o sininho, dá curtir nos vídeos, que não adianta você só habilitar o sininho, você tem que interagir com a gente, para o YouTube perceber que você está interagindo e que você quer receber essas notificações. Só habilitar o sininho não adianta. Valeu, meu povo! Na próxima aula de marketing digital a gente vai aprender um pouco mais sobre o Mautic e falar sobre campanhas, não é isso? Então no próximo vídeo começamos o assunto campanhas. Um grande abraço, compartilhe o nosso vídeo aí com todo mundo e a gente se vê no próximo aula. Um abraço e até mais.